Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Papo de Repórter. Buenos dias, está no ar o Papo de Repórter, programa que vai ao ar nas manhãs de sexta-feira nos canais do Século Diário no YouTube, nas plataformas de áudio, também no nosso site seculodiario.com.br, trazendo sempre um resumo dos acontecimentos da semana no Espírito Santo. Você pode acompanhar a gente também no Instagram, @tvséculo. Eu sou o Vitor Taveira, estou hoje aqui com a companhia do Pedro Lucas Fontoura, diretor do Diretório Central dos Estudantes da UFES, o DCE. Olá, Pedro, tudo bom? Tudo bom? Muito obrigado pela oportunidade. Pedro está aqui justamente para falar do assunto da semana, que é a luta pelo passe livre. Teve um ato nessa quarta-feira, em Vitória. A gente vai falar isso logo mais, né, no segundo bloco, porque o programa tem, né, como sempre, as dicas culturais que fecham o programa no bloco de rolê, hoje especialmente focado no Carnaval. Mas para iniciar, então, para abrir, vamos com o nosso tradicional giro de notícias. Na política, o assunto, né, que estremeceu aí já nessa quinta-feira, a Polícia Federal determina a apreensão de passaporte de Bolsonaro e prende militares. Inclusive, um major do Espírito Santo também foi um dos alvos da operação da Polícia Federal que investiga a tentativa de golpe de Estado. Essa notícia está lá no Século Diário, você pode conferir quem é, né, esse major aí, capixaba, que foi vítima. Temos também a notícia que o STF declara inconstitucional porte de arma para agentes socioeducativos. A decisão foi voltada para agentes do Espírito Santo e foi tomada por unanimidade no plenário virtual. Outra notícia é que a tramitação do projeto de lei sobre qualidade do ar avança na Assembleia Legislativa. A proposta do Fabrício Gandini foi prometida há um ano e aprovada na Comissão de Meio Ambiente. E também em Vitória, né, a Câmara retoma os trabalhos com a abertura da CPI do Pó Preto. Temos também reportagem falando que as pré-candidaturas buscam espaço para estruturar campanha eleitoral. Uma análise das eleições de Vitória, João Costa do PT, Camila Valadão do PSOL seguem firmes com os palanques no campo da esquerda. Reportagem do Roberto Junquilho comentando muito um pouco dessa questão. Outra notícia, Minciro no cenário eleitoral de Marataízes como opção jovem. Essa é uma fala do Guilherme Nascimento, educador e produtor cultural e pré-candidato a prefeito do município pelo PSOL. Na parte aí dos movimentos sociais, Conexão Perifa reivindica a apuração de mortes no território do bem. Foram 5 mortes só no mês de janeiro desse ano, e o Instituto denuncia ao Ministério Público Estadual que a violência contra moradores é fruto de ações da Polícia Militar. Temos também a notícia que o movimento reivindica desafetação de prédio da ocupação Chico Prego. O objetivo é transformar o imóvel que está no centro de Vitória num local de habitação para as famílias ocupantes atualmente. Notícia também, moradores lutam para manter árvores de pé em horta comunitária em Vitória. Técnicos da Secretaria Municipal de Meio Ambiente estiveram no bairro de Santa Teresa para verificar a área onde está havendo essa ameaça, né, de corte de árvores centenárias. Outra notícia que figura aí na semana é que a Gold lança Centro Psicossocial LGBTI+. A Débora Sabará informa que o projeto contempla atendimento psicológico, social e ações culturais e formativas no centro de Vitória, na sede da entidade. Uma última notícia, foliões terão acesso gratuito à água nos 4 dias de carnaval no centro de Vitória. A iniciativa marca o ato Água Não É Mercadoria, que acontece nesta sexta-feira, a parceria do Sindipúblicos e do Sindaema. Então vai ser feito, né, na sexta, no início da noite de sexta-feira, um ato ali em frente ao Sindipúblicos, na Rua Gama Rosa, e esse espaço vai estar oferecendo água gratuita para todos como uma forma de inclusão aí e também de protesto, né, contra a mercantilização desse líquido vital. Passamos também, informe que na TV Século está disponível já a entrevista do século com a Zilda, dona de bar mais famosa de Vitória. Quem quiser conhecer um pouco dela, né, muito conhecido, conhecer um pouco, conversamos um pouco com ela sobre a trajetória, a história do bar, o amor ao samba, as posições políticas e partidárias dela, inclusive. E temos também uma entrevista que está disponível sobre as eleições de Vitória, que, segundo o cientista político João Goberto, devem ser decididas no segundo turno. Ele analisa os candidatos com maiores possibilidades, fala da influência de Lula e Casagrande e outras informações. Então, findado esse curto bloco de notícias, vamos para o assunto da semana.
Bom, saiu no noticiário, então, estudantes reivindicam cidade sem roleta nas ruas de Vitória. Ato em defesa de tarifa zero no transporte foi motivado por novo aumento na passagem do Transcol, que é o transporte público metropolitano aqui na Grande Vitória. E estamos aqui com o Pedro Lucas Fontoura, diretor do DCE da UFSC, foi um dos impulsionadores dessa manifestação, né, Pedro? Então, bem-vindo, obrigado pela presença. Gostaria que você comentasse um pouco do como é que foi esse ato, o que foi feito. Claro, sim. Mais uma vez, reforçando, né, o agradecimento ao espaço para que nós, estudantes, consigamos expor também nossa opinião, porque na luta estudantil do Espírito Santo é bem complicada, porque e muitas vezes a nossa opinião não é levada em conta, como ocorreu no último processo de ocupação da UFSC, onde estivemos lá também enquanto DCE e outros coletivos também de luta organizados. Para falar do ato, né, é importante a gente entender a motivação dele primeiramente. O transporte de Vitória aumentou, né, a passagem através do seu conselho, né, o CGTrans, o GV Bus aumentou a passagem, fazendo isso de uma maneira muito, muito ágil, né, muito rápida, assim, bem no modo dele para proteger no dia a questão 14 deles. de janeiro, inclusive, assim, tradicionalmente, esses aumentos ocorrem em janeiro, que é justamente o período de recesso estudantil, já que os estudantes são aí a ponta de lança, né, das manifestações, geralmente. Exato, eles pegam esse período onde a classe estudantil está mais desmobilizada. Para eles fazerem esse aumento, eles têm que, primeiramente, convocar uma reunião do CGTrans, que conta com 5 representantes do governo, 5 representantes da empresa, né, do GV Bus e do consórcio de transportes, e 5 representantes da sociedade civil organizada. O grande problema disso tudo é que eles só convocam a sociedade civil organizada em cima da hora. Muitas vezes, assim, não garantindo o amplo debate para falar do assunto, nem a lisura adequada ao processo. Então, a gente entende que são aumentos assim que, por não haver a discussão correta, por não haver ali a explicação do motivo concreto do porquê está aumentando, a gente entende que são atos, assim, de certo modo, abusivos, que vão muito ali de encontro, né, bem ato assim, de má fé, vou usar essa palavra, que é um ato de má fé perante a população, porque espera chegar nas férias para fazer esse aumento, tem que convocar o conselho, convoca a sociedade civil em cima da hora, a sociedade civil não tenha seu espaço de fala respeitado, não opina direito sobre o caso, e a passagem é aumentada no valor que eles quiserem, como foi dessa vez. E a gente fica nessa indignação porque a gente não vê uma melhora no serviço, a gente vê ainda a situação dos terminais como está. Uma das grandes bandeiras levantadas foi o número de assédio, né, de casos até mesmo de estupro que ocorreram dentro dos ônibus, dos terminais. Também a insegurança, né, muito assalto, muito arrastão ocorrendo assim em ônibus. Tenho amigos que já sofreram com isso. E é difícil a gente não conhecer alguém que não tenha passado por alguma situação desse tipo. Então, motivado por isso, né, por esse aumento, sem essa melhora efetiva, nós fomos às ruas reivindicar o passe livre, por entendermos também que é uma bandeira importantíssima, inclusive resguardada na Constituição, de ter esse direito de transporte, né? Temos saúde pública gratuita através do SUS, obviamente, né? Gratuita não, né? A gente paga imposto, a gente né, tem esses serviços dados pelo governo através do imposto que a gente paga, então o governo retorna a gente com saúde, né, com educação. Apesar de também ser uma bandeira nossa, né, a luta pela educação pública, gratuita e de qualidade, e que ofereça também maneiras de que o estudante permaneça na universidade, né, não só entre, mas que ele consiga concluir a sua graduação sem maiores dificuldades, que é um grande desafio também que nós, enquanto DCE, estamos aí em luta, né, para conseguir garantir essa permanência. E também o direito ao transporte, que, de certo modo, intercala com o direito à cidade, que é você poder ter acesso aos locais da cidade, poder ser realmente um cidadão, poder participar dos locais de lazer, não aquelas linhas que são claramente linhas que são, uma pessoa falou até ontem no protesto, que são quase como novos navios negreiros,
que leva a pessoa da casa para o trabalho e do trabalho para casa. E oferece, né, além de toda a insegurança, né, esse valor exorbitante que dá pouco mais de 300, 400 reais por mês, por exemplo, para um trabalhador que vai usar o transporte para ir e voltar todo dia desse deslocamento. Então, assim, a gente entende que, dadas a atual conjuntura, a gente entendendo que isso é possível, né, porque a gente vê que o governo gasta dinheiro com tanta coisa, assim, que, né, a gente pensa até ser irrisória, por que não subsidiar o transporte público? Porque é realmente muito frustrante você ter toda uma infraestrutura defasada, com poucas linhas atendendo bairros periféricos, basicamente fazendo só esse serviço de dia de trabalho. Aí chega o fim de semana, quase não tem linha, as pessoas não conseguem ter oportunidade de lazer, não conseguem ir numa praia, por exemplo. O serviço de aplicativo não é todo mundo que tem condição de pagar também. Então, assim, a gente entende que estão desrespeitando direitos nossos. E a gente levanta essa bandeira em cima disso, porque nós queremos ter esses direitos respeitados e garantidos. Inclusive, a reportagem, né, do Lucas Schwinner, que está no Século Diário, ele traz os dados, né, que saíram na reportagem da Agência Brasil, que fala que em 2023 o Brasil chegou a 84 cidades que aboliram a cobrança de tarifa no transporte público urbano todos os dias da semana. Só no ano passado foram 22 novos municípios que aderiram ao passe livre pleno, o maior número assim, de adesões em um ano já registrado, né? Então a gente vem vivendo, isso tem saído na imprensa também, né? Inclusive, assim, não são nem sempre governo de esquerda, até a maioria são governos até de direita, mas que a pandemia também provocou uma modificação nisso, né, com as paralisações, uma revisão de muita coisa. E existem várias estratégias, né? Eu acho que desde o início dos anos 90, no governo da Erundina, foi tentado, isso acabou não sendo aprovado em São Paulo, que é uma cidade do Brasil, mas assim, existem várias possibilidades de remanejo de recursos para que a gente possa ter essa política, mas realmente é um momento em que teve um certo arrefecimento dessa luta, né, do passe livre, que já foi maior, inclusive em junho de 2013, né, foi o estupim, né, das grandes manifestações, foi essa causa, mas parece que é um momento em que isso está crescendo, né, está numa crescente no Brasil, e alguns municípios maiores, né, estão mostrando viabilidade. O caso de Caucaia, no Ceará, que tem 355 mil habitantes, mais ou menos a população de Vitória. Maricá, né, que tem quase 200 mil lá no Rio de Janeiro, entre outros, né, que estão citados, inclusive, lá na reportagem. Sim. É importante citar também, né, que muitas vezes as pessoas elas questionam. E, gente, mas Vitória tem um dos transportes mais baratos da região sudeste. Se não o mais, eu acho que é o mais. E ficam meio que falando... Gente, por que vocês estão lutando por isso? Aqui é barato. Por que vocês querem mais? Foi para 4,70 agora. Sim. Né? Se eu não me engano, o BH é mais de 5. No Rio, acho que também. São Paulo, não sei. Mas, assim... Eu sei São Paulo, R$5 o metrô, né? Eu sei que de Vitória, assim, no transporte... Mas uma diferença muito maior, uma distância muito maior. A cobertura de São Paulo nem se compara com a cobertura de Vitória, né? Que Vitória é uma cidade que não tem mais por onde crescer, né? Também. Já tá... Assim, o seu espaço físico geográfico já está totalmente ocupado, e até já criaram aterros, né, para ocupar, que já foram ocupados também. Então, a gente não pode se contentar, né, voltando a esse tema do valor, a gente não pode se contentar por só ser o mais barato, a gente não exigir que hajam melhorias. Tudo bem, muita gente pode estranhar agora de começar essa luta que está sendo encampada por nós estudantes, mas a gente espera que nesse processo de luta pelo passe livre, a gente consiga dialogar cada dia mais com os trabalhadores, seja através dessas manifestações que, querendo ou não, geram a curiosidade, né? Primeiro, obviamente, gera estranheza, muita gente acha ruim, mas é algo que nós temos, enquanto organização, né, que entender que temos que chegar nesses trabalhadores informais, trabalhadores de carteira assinada também, que a gente está lutando não só por nós, não é por uma comodidade a mais, mas é por um direito, né? O direito de ir e vir, o direito
de exercício pleno da cidadania, da gente conseguir ter uma infraestrutura que atenda e que seja subsidiada pelo governo. Porque atualmente a gente não tem nenhum dos dois. A gente não tem uma infraestrutura boa de transporte, a gente não tem uma variedade grande de linhas e a gente também tem que pagar esse valor que, para alguém que é trabalhador de salário mínimo, um pai de família que tem que ser deslocado do seu centro urbano, que geralmente é periférico, para um centro comercial, industrial, e depois retornar, está comendo uma grande parte do salário. E essas pessoas que a gente está tentando engajar na luta também, de entenderem que é uma melhoria que vai atingir todo mundo e que vai ajudar a democratizar também a cidade. Certamente, você falou do lazer, é fundamental também, porque como isso não pesa na hora da pessoa sair de casa, sendo que para sair e voltar são R$9, já mais R$9, né? Exatamente. No mínimo, né? Então, se pensar no que é um salário mínimo, no que é ou às vezes nem o salário mínimo que as famílias têm, é um peso muito grande. E assim, o que vocês estão pensando? Como é que você avaliou o ato? O que está por vir aí nessa luta? Então, o ato, ele foi um ato bom, assim, a gente viu uma união grande dos... Saiu em Jucutuquara ali, né? Sim, saiu do IFES de Jucutuquara, né? exatamente. Que ainda nem estão em aula, né? Nem estão, voltaram. O IFES está. Voltaram essa semana. Não, a UFES só volta dia 11 de março. Isso foi um desafio também para a gente mobilizar, porque muitos estudantes nas férias voltam para suas casas no interior. Eu mesmo não sou de Vitória, eu sou de São Mateus. Estive lá um tempo nas férias, mas voltei porque eu tenho que estagiar. E também, né, sou usuário do sistema Transcol. E, assim, o ato foi bom. A gente, mesmo com essa dificuldade da UFES estar em férias, a gente conseguiu mobilizar, ainda assim, alguns estudantes aqui de Vitória. Fizemos o trajeto, né, acompanhados ali das forças de segurança até a Praça Costa Pereira. Tivemos falas muito boas, assim, né, expondo a realidade, né, de gente que, por exemplo, foi dado um relato de uma mulher grávida que tem que caminhar meia hora para chegar num ponto de ônibus mais perto, assim, da casa dela, que vá para o destino que ela quer, porque as outras linhas não a atendem e não tem... A integração é muito ruim, né? Falamos também sobre como os cobradores foram afetados também, porque foram limados, assim, no sistema Transcol, né? E não teve nenhuma contrapartida de volta a eles. A gente entende também, né, que o ato, ele foi, assim, o estopim. A gente está sendo, nesse momento, no Espírito Santo, a vanguarda, né, nesse momento mais atual da luta pelo passe livre, e a gente pretende continuar na mobilização, continuar fazendo posts informativos para continuar circulando na internet. A galera também estava panfletando durante as últimas semanas aí, em porta de escola, em ponto de ônibus, para tentar também conscientizar a população, né? Porque às vezes nem todo mundo consegue ali tá vendo Instagram toda hora, tá vendo Facebook, então às vezes é importante você ter essa conversa olho no olho. E a gente pretende, né, continuar reunindo o comitê do passe livre para a gente começar a traçar assim por onde nós começaremos agora essa luta para adentrar mesmo a esfera legal, né? Que a gente entende que é um processo não só de mobilização, mas é um processo que vai se reverter uma hora ou outra em algo judicial, em alguma coisa jurídica. Vai ter que se resolver isso em alguma decisão de tribunal ou alguma decisão do governo. Então a gente também vai traçar esses novos rumos, né, para ver por onde nós iremos continuar lutando. Mas é só o começo de tudo. É interessante que esse ano, né, é um ano eleitoral, né, eleitoral municipal. Então a gente deve ter vários assuntos em pauta e esse pode ser um dos assuntos, né? Já está sendo desde o ano passado muito comentado esse tema, né, o da mobilidade urbana em geral, da questão dos ônibus específico, da proposta de passe livre, embora aqui no estado a gente tem uma estadualização, né, desse processo da metropolitana, na Grande Vitória, do transporte, mas foi uma questão muito forte em 2012, né, especialmente quando o Haddad se elegeu, naquela campanha também em Vitória, eu lembro que foi muito forte, com o Luciano Rezende, então foi eleito, né? Então é um tema que pode vir a
a figurar mais aí, né, nessa discussão política, né? Exato. E a gente espera que a gente consiga realmente ter causado pelo menos essa curiosidade na população para que a população pesquise, né? Não só em Vitória, mas todos os municípios que têm transporte Exatamente. público, igual São Mateus também, que está em concessão da mesma empresa faz mais de 30 anos, e é um serviço muito ruim. A taxa, você anda numa distância muito menor do que aqui em Vitória, lá em São Mateus, você paga R$4,50 e lá não tem ar-condicionado, lá não tem terminal, lá não tem nada. A gente tem acompanhado o Aracruz também, tem muitas mobilizações há muito tempo acontecendo, Guarapari tem tido várias questões também, então acho que é uma questão que pode e deve, né, ser discutida amplamente, não só em Vitória. Não, exatamente. E que isso possa trazer também efeitos nessa disputa eleitoral, porque a gente espera ver projetos aí de políticos, vereadores e prefeitos que realmente se comprometam com a agenda, né, que queiram encampar essa luta também. E, né, a gente sabe que é difícil, ainda mais mexendo com o empresariado, né? A galera não gosta de largar o osso, porque para eles é bom, né? Para eles é maravilhoso, tá lá, lucra bastante, aumenta quando quer o preço, oferece um serviço mediano e fala que tá bom, mas o ônibus está com ar-condicionado. Não tá bom para vocês não? Aí vai ver, ficam falando isso, mas um monte de linha ainda sem ar-condicionado, um monte de linha com ônibus defeituoso, que não abre janela, que não fecha janela, e chove dentro do ônibus também. Quando dia de chuva, para mim, é o terror. Eu não sei o que é pior, se é pegar um ônibus meio-dia, quando tá quente, não tem ar-condicionado, ou se em dia de chuva, que também o ônibus, às vezes, sem ar-condicionado, tem que fechar tudo e fica aquela estufa, parece que você vira uma sardinha dentro do ônibus, ainda mais horário de pico, assim, voltando de trabalho, 5, 6 horas da tarde. É terrível e, assim, é realmente degradante. Eu acredito que se há, né, toda essa dificuldade, essas questões, há também uma clara falta de cumprimento do contrato que é oferecer transporte público de qualidade para a população. Porque não tem qualidade nisso. Um ônibus que está fedendo muitas vezes a mijo, um ônibus que está com alguma parte solta, igual alguns ônibus que vêm apresentando defeito nos apoios lá, que está soltando aqueles ferros, tempo de machucar alguém. Teve um amigo meu que se acidentou descendo do ônibus no terminal. Aí ele, estudante de direito, né, foi e processou a GV Bus e ganhou o processo, ganhou a causa, recebeu uma indenização. Eu acho que também é por aí, né? O pessoal começar a sentir no bolso também. São muitas questões, acessibilidade, sustentabilidade. Sim, também, né? Exato. Essa questão da climatização com a emergência climática, cada vez mais vai ser importante. Então, assim, realmente é importante que isso seja colocado em todas as suas esferas, né? E o que você trouxe é importante, é um serviço público, mas ele é prestado por empresas privadas, mediante uma concessão, mediante o contrato, e isso tem que ser muito bem analisado, colocado, né? E com um espaço de participação real da sociedade civil, né? E na prática, esses tipos de conselho tripartite, geralmente há um acordo aí entre empresariado e governo que define praticamente, grosso modo, um 2-1, né? Se a sociedade civil estiver unida contra, você tem já, às vezes, até acordos prévios, né? A gente sabe de muito tempo que essa estrutura acontece. Então, também pensar outros modelos de participação de decisão, com participação real da sociedade civil independente, né? Autônoma, é importante. É isso, algo mais que você queira acrescentar? Não, acredito que a gente conseguiu abordar assim, bem sobre todos os temas pertinentes a esse assunto, né? E falar para o pessoal, né? Só seguir as redes sociais do Movimento Passe Livre, seguir também as redes sociais do DCE, @DCEUFES, @PasseLivreES, se eu não estou enganado. Estou sem internet, mas... nós vamos colocar, a gente pode colocar aí na descrição também do... Sim. Assim que encontrar na descrição do vídeo, acredito que o pessoal vai conseguir diretos. Procurar, assim. Mas é importante seguir as redes sociais, fortalecer a luta, né? Que o pessoal se engaje mesmo e que entenda que não é só mais um comodismo, mas é uma luta pela garantia plena dos direitos garantidos na Constituição. Beleza, foi Pedro Lucas Fontoura, diretor do DCE da UFES. Obrigado, Pedro. Por nada. Vamos passar para a nossa agenda cultural no bloco de rolê.
Para começar a agenda carnavalesca, lembramos que nessa sexta-feira em Vitória tem uma mostra do Boi Pintadinho de Muqui, uma apresentação do Boi Tsunami. Vai ser às 18 horas, entre 18 horas e 19h30, na Praça Costa Pereira, promovida pelo Hub ES. Em Vitória, falando dos blocos, o centro de Vitória, né, é o principal reduto, embora tenha também blocos em outros bairros. Procurem se informar. Trazendo o centro aqui, sábado tem um bloco subúrbio às 9 horas, na Avenida Beira-Mar, e o bloco Kizomba, nossa dica de ouro aqui, o bloco Afro Kizomba, concentra às 14 horas de sábado, também ali na Avenida Beira-Mar. Imperdível. No domingo tem o Regional da Nair, maior bloco de Vitória, a partir das 8 da manhã, na Beira-Mar. Então, assim, já acordar cedo e partir para a folia. Em paralelo, também, no domingo, tem o bloco Maluco Beleza, que toca músicas do Raul Seixas. Se concentra na Rua 7, então o Regional vai estar na Beira-Mar, e na Rua 7 de setembro, o Maluco Beleza. Também, às 14 horas, no mesmo dia, tem o Puta Bloco na Beira-Mar. Na segunda-feira tem o bloco Coisa de Negres, às 14 horas. E o Vai Que Gama, Coisa de Negres na Beira-Mar, o Vai Que Gama às 14 horas na Rua Gama Rosa. Terça-feira tem o tradicional bloco Amigos da Onça, a partir das 8 horas na Rua Barão de Monjardim. E à tarde, às 14 horas, o bloco Galinha Preta na Rua Maria Saraiva, em frente ao Bar da Zilda. Ainda tem uma dica aí infantil, o bloco Regionalzinho, sai no sábado, dia 10, às 8 horas, do Parque Moscoso, né? Sai não, fica ali no Parque Moscoso, né? A partir das 8 horas, durante a manhã tem um Regionalzinho. Na Barra do Jucu também, né? No sábado, às 14 horas, tem o bloco Surpresinha, né? Que é outro bloco infantil. Vai sair no Quintal, que fica ali no final da Praia do Barrão. E tem também o bloco das Piranhas, Banda Siri de Tamanco e a Batucada Surpresa. Lembrando que o grande dia do bloco Surpresa tradicional lá da Barra é na segunda-feira, dia 12, a partir das 14 horas. Mas também no domingo e na terça-feira tem a apresentação do Teatro Carnavalesco, do bloco Surpresa, sempre no mesmo horário e local de concentração, às 14 horas, ali no final da Praia do Barrão. Na Serra tem programação oficial por todo o litoral, Jacaraípe, Manguinhos, Praia de Carapebus, Balneário de Carapebus, Bicanga e Nova Almeida. E também tem uma programação ali da Prefeitura em Feu Rosa, que é o maior bairro do município. Lembrando que lá em Manguinhos, no sábado, a partir de meio-dia, tem batucada e o tradicional banho de mar à fantasia. E também, durante a tarde e noite, vai ter Marcelo Ribeiro, Denise Pontes e Viviane Miranda com shows. Volto aqui também para falar do sul do estado, o Carnaval de Muqui, Carnaval do Boi Pintadinho tradicional, começa na sexta-feira, vai até terça-feira. A programação é sempre à noite, quando tem um desfile dos diversos blocos do Boi Pintadinho, das vacas. Então, quem quiser saber mais, pode conferir também no canal do Século Diário no YouTube. Tem uma entrevista que fizemos com os mestres representantes lá da tradição do Boi Pintadinho. Também não posso deixar de falar, falando do norte do estado, trazer Conceição da Barra, famosíssimo por seu carnaval, que vai ter André Leles, Carla Vise, ex-cantora do Cheiro de Amor, né, atrações nacionais, outras atrações também, muitas outras. Vai ter também a Pipoca com o grupo Agitos, e concurso de fantasia infantil no domingo e concurso de fantasia adulta na segunda, ambos ali na Praça da Matriz, em frente à igreja, a partir das 19 horas de cada dia. O famoso bloco Para-Raio de Bebo, também, que sai na terça-feira, dia 13. Resumão aí, procure também saber mais. Trouxemos algumas coisas, tem muito carnaval, né? Iriri, Guriri, enfim, carnavais pelo interior. São Mateus. O carnaval de Guriri é sempre um evento. Sempre a pedida, fica aí a dica do Pedro. Então é isso. Aproveitem, divirtam-se, tomem cuidado, respeitem, né, o patrimônio, respeitem a natureza. Respeitem as pessoas. Respeitem principalmente as pessoas, não, né? A gente sabe. Está mais do que dito, já passou da hora, né, de a gente ter um carnaval com muita alegria, com muita liberdade, mas também sempre com respeito aos outros seres viventes. Então é isso, até logo, a gente volta sempre nas sextas-feiras com Papo de Repórter, mas temos também toda a programação aí no YouTube, nas plataformas de áudio, cada semana com nossos programas especiais, e também nossa equipe de reportagem do Século Diário está sempre aí na ativa, todo dia tem notícia nova lá, é só entrar no seculodiario.com.br. Valeu, até logo. Papo
Papo de Repórter. Papo de repórter.